O Lorde Demônio acabou adotando uma criança dragão solitária como filha, fazendo até com que agora ele e Neffy de fato parecessem uma família juntos. Além disso, uma perseguição começou contra Chastil por ter protegido Zagan, e agora ela passaria a estar sob os cuidados dele, mesmo sendo inicialmente uma inimiga que queria deletá-lo da história. E aí galera, eu sou o Natsu e hoje nós vamos acompanhar a parte 3 do anime Mao no Rega Dore Erfuo Yomeni Shitandaga. Lembrando que o nome do anime sempre está na descrição do vídeo. A história continua com Chastil finalmente entregando sua espada sagrada, e no momento que ela mostrou uma face relativamente triste, o Papa dali meio que tentou confortá-la do jeito dele, e queria ajudá-la da maneira que ele pudesse também. No entanto, ela precisava ter cuidado, pois o mais terrível cavaleiro sagrado estava indo exatamente para a igreja, e por fim, vemos o Lorde Demônio novamente estudando em seus aposentos. Apesar de investigar bastante a respeito sobre os demônios, ele ainda não tinha conseguido nada, e Neffy apareceu tentando surpreender seu mestre, mas por ser pequena demais, as coisas não deram tão certo assim. Basicamente, ela queria chamá-lo para jantar, e foi uma excelente combinação que ela tinha preparado, e ainda por cima, ela tinha feito um pudim como sobremesa para o jovem protagonista. No momento que a sobremesa foi servida, Zagan ficou simplesmente admirado por ter provado algo tão bom assim, e por fim percebeu a presença de alguém invadindo sua barreira. Esse era justamente aquele lagarto suspeito de antes, e no instante que o mesmo estava dentro da residência do protagonista, ele o desafiou. Porém teve que esperar um tempo até que Zagan terminasse de comer. Pelo ser não ter respeitado o momento de refeição do protagonista, ele foi lançado para longe, e com isso eles descobriram que era apenas uma criança que estava dentro da armadura. Depois disso, Zagan acabou pegando a intrusa para poder cuidar dela, a levando assim para outro quarto para poder descansar, e no instante que ela despertou, deu para ver que ela estava muito bem. Ele falava que foi Neffy quem tinha salvo ela, e ao perguntar por que ela queria deletá-lo da história, era justamente porque ela queria poder, e pensou que ele não teria experiência o bastante em combate, tentando assim apagá-lo. Zagan então percebeu que ela era um dragão, e depois de um tempo, ele disse a ela que ela receberia uma punição por ter desafiado um Lorde Demônio, e a punição dela seria justamente ajudar Neffy com os cuidados da casa e coisas do tipo. Quando ela se mostrou preocupada que ele fosse comer a carne dela por ser um dragão, descobrimos que havia algumas lendas que diziam que se ganhava uma enorme quantidade de poder fazendo isso. Apesar de tudo o que aconteceu, Zagan ainda ofereceu a ela um pouco de comida para que a pequena se alimentasse, e depois de muita hesitação, ela finalmente decidiu dar uma chance, e pelo menos provar a comida que Neffy havia preparado. Antes de sair dali, ela perguntou se ele não tinha medo de que a pequena atacasse Neffy, e apesar de ele se mostrar despreocupado, vemos que ele não parou de investigar as duas até que tivesse certeza que sua preciosa empregada estaria em completa segurança. O nome dessa pequena era For, e a pequena disse que tinha medo exatamente do enorme poder que o protagonista possuía, e ela se considerava fraca demais para poder atacar os outros Lordes Demônio também. For perguntou por que Neffy obedecia ao Zagan, e ela mostrou parte dos seus sentimentos e gratidão por seu mestre nesse instante, e depois disso descobrimos que For não tinha um local para onde retornar. Os dias se passaram e a pequena foi lentamente abaixando a guarda, e quem apareceu para avisá-la do jantar foi justamente a pequena, que perguntou se ele não tinha medo de ser atacado pelas costas. A resposta dele foi somente que ela poderia tentar quantas vezes ela quisesse, e no jantar em si, a mesma pediu desculpas a ele por ter atrapalhado a refeição dele no primeiro encontro que eles tiveram. Quando ele comentou que pretendia levá-la ao castelo do Lorde Demônio, ela ficou incrédula por ele estar compartilhando conhecimentos com um inimigo. Zagan acabou falando uma coisa bem simples até, mas foi o bastante para fazer a pequena começar a querer chorar, e já deu para ver que esse Lorde Demônio na verdade era muito bom com os outros que não faziam o mal. Por fim, ela confiou bastante nele para que ele também a chamasse de For, e enquanto ela dormia, acabou sendo pego ao tentar tirar a colher da mão dela, e inclusive foi chamado de papai como consequência disso também. Quando Neffy comentou que parecia que agora ele tinha um filho, os dois acabaram ficando bem envergonhados depois disso, e eu confesso que eu estou gostando bastante de ver a forma como o relacionamento deles está progredindo aos poucos. Após isso, a pequena criança fazia um relatório diário sobre os seus dias, e ela acabou observando algumas coisas a respeito de Neffy e do protagonista. Houve até mesmo momentos em que eles chegaram a estar bem próximos um do outro, e a pequena se perguntava por que a bela dama sempre estudava desse jeito com o Lorde Demônio. Ela até mesmo passou a sentir um aconchegante calor em seu peito por estar morando ali agora, e na loja de roupas, a comerciante de antes estava ficando louca com a beleza da pequena For. Saindo dali, For agradeceu ao protagonista, e agora mais do que tudo, eles pareciam de fato uma família, fazendo com que Zagan percebesse que adquiriu um instinto protetor a respeito da pequena. Chastil estava na cidade também, e ela queria apenas ver o bem do nosso protagonista, e para surpresa dela, ela
encontrou justamente com ele, pensando que eles de fato já tiveram uma criança. Ela ficou completamente chateada pelo protagonista não se lembrar dela, mas isso tudo era somente porque ela estava com roupas diferentes. Até que alguns cavaleiros apareceram também e For estava para atacar a jovem Shastil, mas foi impedida por Zagan logo em seguida. Mais tarde, eles estavam justamente no castelo do Lorde Demônio, e For comentou que sentia um cheiro familiar, podendo ser que moravam dragões ali na época do antigo Lorde. Eles então finalmente entraram no castelo e chegaram a encontrar um tipo de criatura criada pelo antigo dono, até que For encontrou um círculo mágico que continha alguns padrões dos dragões. Aquilo possivelmente estava escondendo alguma porta, e enquanto ela abria a passagem, Zagan percebeu que Nefi também queria carinho em sua cabeça, mostrando que estava um pouco enciumada. Para cortar o clima dos dois, eles finalmente desceram até o local que aquelas escadas davam, e era uma enorme biblioteca, bem maior do que a do protagonista em si. For perguntou então se ele por acaso sabia ler mentes, já que ele sabia exatamente o que Nefi queria sem ter perguntado nada para ela, e ele comentou que um dia ela também iria viver por tanto tempo que conseguiria fazer essas coisas. Pelo antigo Lorde Demônio ter vivido por 1000 anos, ela se perguntou se Zagan viveria com ela por todo esse tempo, e o que ela queria era justamente estar ao lado dele. De repente, ela pegou um livro das 12 espadas sagradas, e ele percebeu que os símbolos que tinha no brasão do Lorde Demônio era o mesmo que estava nas espadas sagradas também, porém com escrita diferente apenas. Na igreja em si, avistamos o maior dos cavaleiros angélicos, chamado Rafael, e quando ele fez uma pergunta para Shastil, ela respondeu de modo que deixou ele bastante interessado no futuro dessa jovem cavaleira. Quem apareceu para poder ajudá-los era justamente o Papa, e ele perguntou onde estava a espada sagrada daquela cavaleira. Isso porque a espada escolhia seu usuário, e isso durava até que o usuário atual falecesse para poder escolher um novo. Ou seja, se o Papa não entregasse a espada para aquela jovem cavaleira se defender, ele mesmo iria ceifar a vida dela naquele mesmo instante. E por fim, Shastil seguiu o Papa para recuperar sua espada sagrada. Com isso, ela percebeu que Rafael fez isso de propósito para que o Papa devolvesse a espada dela. E do lado do protagonista, Barbatos estava zombando da cara dele por ele ter adotado uma criança agora. O assunto entre eles acabou não durando muito tempo, porém Barbatos finalmente revelou o que ele queria de fato, e era justamente dar um aviso para seu companheiro. Isso porque um casca-grossa estava pela cidade, que no caso era o Cavaleiro Sagrado Rafael, e ele tinha o título de Matador de Dragões, e além disso, não demorou muito para que o próprio aparecesse por ali, interrompendo a conversa dos dois. Quando Barbatos estava para atacá-lo, Zagan interrompeu imediatamente, e ainda convidou o Cavaleiro Sagrado para fazer companhia para eles. Ele se apresentou ao jovem protagonista e queria saber sobre o envolvimento de Zagan com Shastil, mais precisamente do momento que ele lutou contra ela, e queria saber se ela era forte o bastante para ser uma adversária para ele. Isso porque ela se opôs à caça da igreja ao Zagan, e isso fez com que ela ficasse na mira da igreja para possivelmente ser deletada da história. Porém, isso pareceu mais um aviso para ele ajudar ela do que de fato para ameaçá-la. Antes que Rafael saísse, Zagan o ameaçou caso alguma coisa acontecesse de ruim que foi causada por Rafael, mas logo se retirou do local. O protagonista imediatamente pediu para que Barbatos fosse investigar Shastil e adicionaria alguns tomos de feitiçaria como recompensa para ele, e por fim Barbatos desapareceu do local. Chegando em seu castelo, Nefi estava esperando o protagonista justamente com For, que insistiu em esperar por ele, e Nefi revelou que For ficou bem feliz por poder viver ao lado de Zagan por 1000 anos. Apesar disso, ela se mostrou chateada pois queria viver com o protagonista por esse tempo todo também, e quando os dois estavam finalmente para se aproximarem de uma vez por todas, Barbatos apareceu. Shastil acabou sendo envenenada, e por fim eles foram tratar ela, e quando a pequena despertou, avistou a espada sagrada na cintura dela, fazendo com que ela imediatamente fosse atacá-la. Porém, ela foi impedida pelo protagonista novamente, e ela revelou ter se tornado feiticeira justamente para poder se vingar dos Cavaleiros Sagrados, mas ele disse que não foi ela quem tinha matado os pais da jovem dragão. Ele ainda disse a ela que iria ensinar a maneira correta de se vingar de alguém, e depois de um tempo, Shastil finalmente havia acordado de seu sono. Ela revelou ter encontrado alguém da igreja que disse ser de uma organização interna da igreja em si, que era justamente contra eles deletarem os feiticeiros, e eram a favor de coexistirem em paz. Apesar de ela nunca ter ouvido nada a respeito disso, a pessoa misteriosa disse que se ela chamasse por Orobas quando estivesse em perigo, isso definitivamente iria protegê-la. No instante que ela foi para seus aposentos, acabou bebendo um pouco de chá, e foi justamente aí que ela foi envenenada, bem no momento em que Barbatos havia chegado. Rafael jamais faria uma coisa dessas, e quando ele estava para sair, ela o segurou sem pensar duas vezes, pedindo para que ele ficasse ali um pouco mais. Apesar de ele ser bem duro, ele acabou ficando ali para poder acalmá-la um pouco mais, e no dia seguinte até mesmo Shastil acabou servindo como empregada do Lorde Demônio. Claramente a jovem Fur não aceitaria ela numa boa, porém concordou em viver em trégua, mas não era para Shastil esperar que elas se dessem bem. Conforme os dias passavam, a pequena Fur fazia de tudo justamente para poder fazer
com que a nova empregada sofresse nas mãos dela, e quando Zagan se mostrou um pouco preocupado pela cavaleira, ela ficou feliz em ver isso. Em seu relato diário novamente, a pequena dragão simplesmente sempre escrevia mal da cavaleira sagrada, e vemos que ela aprontou uma após a outra contra ela. No banho entre ela e a jovem bela dama, Neffy acabou falando algumas coisas que fizeram com que Shastil entendesse errado, porém no final ela estava falando justamente da For, e não dela e do protagonista. Por falar na pequena, Zagan estava justamente falando com ela sobre ela atormentar a coitada da cavaleira, e ele disse que conversou com Neffy e perguntou o que ela achava de continuar morando ali com eles. Se ela tivesse algo para fazer, ela poderia simplesmente ir, porém era para ela se lembrar de que ele e Neffy sempre estariam esperando por ela, e ela acabou sonhando com um dia em que ela perdeu seus pais, e avistou o cavaleiro que aparentemente havia feito isso. Indo para o quarto de Shastil, parecia que ela iria apagar o jovem da história, mas no final apenas perturbou um pouco o sono dela, e repentinamente Neffy apareceu desesperada para Zagan, dizendo que For havia desaparecido. Se você está gostando e quer continuar acompanhando o desenvolver dessa obra, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. Foi uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!